Meu amigo, minha amiga, estaremos nesse momento de reflexão partilhando a maravilha da Palavra de Deus, e o tema que nós estaremos tratando agora é o seguinte: a extinção do batismo no Espírito Santo. É algo importantíssimo que nós possamos nesse momento refletir, porque existe toda uma força negativa, uma força anticristã, que nós sabemos que jaz no meio de nós e que tem o objetivo de dificultar, de bloquear, de confundir o anúncio do Evangelho e o plano de Deus para a vida do ser humano, do qual eu e você fazemos parte. A palavra de Deus nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Essa foi a grande promessa do Senhor para os apóstolos, que foi cumprida em Pentecostes, quando estavam todos reunidos, e a partir daí, aqueles homens, cheios do Espírito Santo, eram conduzidos pelo próprio Espírito Santo, que dava a eles direção, que o animava, que fortalecia, que desenvolvia através deles os milagres do Senhor Jesus, as bênçãos do alto, as graças de Deus. Isso era algo notório naquela época. E se nós lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, podemos perceber que os apóstolos tinham lado a lado a presença do Espírito Santo, inclusive até muitas vezes esse Espírito Santo falava com eles, dava direção, mostrava o caminho, se era para a direita ou se era para a esquerda. Veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga, a importância que é a presença do Espírito Santo ao lado de um grupo de pessoas, ao lado de uma comunidade, participando, justamente realizando a vontade de Deus. Isto é fato notório. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas, sabendo de toda essa maravilha, sabendo de toda essa grandiosidade, o inimigo de Deus, ele vem, nos tempos em que nós vivemos, de forma subtil, muito assim, inteligente. Ele vem lançando as suas sementes, querendo desviar a fé dos cristãos para uma fé que não procede dessa convivência com o Espírito Santo, mas uma fé que tende a divergir para outros lados, para outros campos. E é por isso então que nós podemos dizer que ele está empenhado a fazer o possível para extinguir essa realidade do batismo do Espírito Santo. Isso aconteceu em Pentecostes e muitas vezes dentro da história da humanidade. E nós temos uma lembrança forte dessa manifestação em 1966, 1967, nos Estados Unidos, quando um grupo de pessoas se voltaram para essa realidade do Espírito Santo. E a partir daí se iniciou o movimento que nós conhecemos hoje como Renovação Carismática Católica. Desse movimento do qual eu sou fruto. Desse movimento do qual eu fui batizado no Espírito Santo, fiz um seminário de vida. E nesse seminário de vida, então, pude experimentar a presença forte do Espírito Santo, tomando conta de todo o meu ser, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, que me levou a um despertar por Jesus, que me levou a um amor profundo por Jesus. Eu posso dizer a você que se não fosse essa experiência do Espírito Santo, hoje Jesus para mim seria um homem distante, um homem da cruz, como eu o via antes. Alguém que está a anos-luz de nós, distante, ou um personagem da história, ou alguém muito importante, que fez muitas coisas, mas eu não teria todo esse momento de relação contínua com Ele na minha vida. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo propício para que nós possamos novamente vivenciar toda essa beleza que proporcionou a mim e a tantos que foi
a efusão do Espírito Santo. Essa experiência com o Espírito Santo profunda em que me levou a acreditar em Jesus, que me levou a amar Jesus, que me levou a relacionar com Jesus, que me levou a ter uma experiência pessoal com Ele, de conhecê-lo e de ser justamente esse prolongamento, né? Que na Santa Missa nós temos o ápice da nossa fé. Nós encontramos com Jesus na Eucaristia. Ali está Ele, vivo, ressuscitado. Só que quando acaba a missa, eu venho para a minha semana. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ter minha vida social. E dentro dessa vida social, se faz necessário esse Jesus que eu recebi, que Ele seja presença, que Ele esteja ativo, que Ele esteja se movimentando e se relacionando comigo no meu dia a dia, de segunda a sábado, porque no domingo é o meu momento com Ele na missa. Pois é, a efusão do Espírito Santo é que nos proporciona toda essa maravilha. Eu saio da missa, mas Jesus não fica ali. Ele me acompanha. Ele me acompanha lado a lado. Ele caminha comigo no meu trabalho. Ele caminha comigo na escola. Ele caminha comigo aonde eu estiver. Ele está perto. Por quê? Porque é o Espírito Santo que motiva todo o meu interior. E aqui engloba-se tudo, corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, Ele anima de tal forma o meu interior que eu tenho uma relação com Jesus, uma relação pessoal. Jesus passa a ter uma relação comigo e eu com Ele. E a partir disso, então, eu tenho um companheiro, eu tenho um amigo, eu tenho alguém ao meu lado em todos os momentos. Jesus é meu grande amigo. Jesus está sempre ao meu lado. Por quê? Porque o Espírito Santo é que torna isso possível na minha vida e no meu coração. Só que, irmãos, com as investidas do inimigo, muitas vezes nós acabamos, eu digo nós, no geral, o reino de Deus acaba se desviando às vezes dessa prioridade da fé, que é o batismo no Espírito Santo. Tanto é que o próprio Jesus disse em Atos 1:8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Mas para mim ser testemunha de Jesus eu preciso antes do quê? Do descerá sobre vós o Espírito Santo. É preciso uma efusão, é preciso um batismo. E veja bem, não é uma vez só, é contínuo. Como aconteceu em Pentecostes e aconteceu durante todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos tinham experiências, mais experiências com o Espírito Santo, que era essa infusão contínua. Nós precisamos ser banhados pelo Espírito Santo. Banhados da mesma forma que nós precisamos tomar banho.